E aí, galera, bora para nossa aula de Química, então? Bora lá! O assunto é misturas e sistemas. Então, é isso aí. Primeira pergunta para iniciarmos a nossa aula. Água e óleo se misturam ou não? Pensa um pouquinho. Acho que a maioria de vocês disse que não, né? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso e depois a gente volta nessa pergunta. Aqui eu criei alguns modelos pensando em representar a substância pura e depois uma mistura, ok? A substância pura, existem várias estruturas iguais, como se fosse um monte de MM azul aqui, um monte de estruturas iguais. Então isso é uma substância pura, só tem isso. Em uma mistura, nós temos vários tipos de substâncias, nós temos vários tipos de estruturas químicas diferentes, ok? Aqui é importante salientar só que mistura é diferente de reação química. Quando as substâncias estão misturadas, elas estão apenas juntas. Elas continuam tendo as suas características individuais, estão só juntinhas, mais nada. Se em algum momento essas duas substâncias se unirem formando uma terceira, nós temos uma reação química. Quando é que nós vimos isso? Quando tu bota duas substâncias e há uma liberação de gás, há mudança de temperatura, há mudança de coloração. Nesse caso, nós temos uma reação química acontecendo. Aqui nós não temos mistura. Okay? Aqui é outro assunto que deixamos para mais tarde. Analisando mais assim dentro da estrutura, dentro da matéria. Se nós tivermos um frasco com água, água destilada. Água destilada é aquela água mais pura, ok? Foram tirados minerais, foram tiradas outras substâncias, apenas água. Se a gente conseguisse olhar isso no modelo microscópico, seria algo mais ou menos assim. Teríamos todas as moléculas de água, somente moléculas de água ali dentro. Substância pura, ok? Se nós tivéssemos uma outra substância, como por exemplo ácido acético glacial, ele é vendido comercialmente numa concentração de 100% somente de ácido acético. Neste caso, está aqui a estrutura do ácido acético, nós temos somente ela, também substância pura. Agora, se nós tivéssemos uma mistura de água com ácido acético em pequena quantidade, nós teríamos vinagre. Vinagre é uma solução, uma mistura de ácido acético. Nesse caso, nós temos aqui uma boa caracterização de mistura. Visivelmente a gente não consegue perceber quem é a água e quem é o vinagre, quem é o ácido acético. Em compensação, quando a gente coloca assim num nível microscópico, a gente sabe que existem moléculas lá dentro. As moléculas de água e também as moléculas do ácido acético. Beleza? Pensa nisso. Algumas substâncias sólidas também podem ser misturadas, como por exemplo o granito. O granito presente em pias, presente em bancadas de cozinha, etc. A gente tem aqui várias corzinhas diferentes. Quando a gente olha de perto o granito, a gente consegue ver várias estruturas diferentes. Essas estruturas justamente podem ser visíveis aqui, para facilitar a nossa vida. Neste caso, nós temos ali várias cores diferentes. Nós temos a parte mais clarinha ali do lado, que é o quartzo. Nós conseguimos ver a parte escura, que é o feldspato. E essa parte brilhosa ali é a mica. Então, quartzo, feldspato e mica são as três substâncias que compõem o granito. Granito, então, uma mistura sólida. Falando em misturas sólidas, misturas líquidas, eu trago para vocês aqui alguns exemplos de cada tipo de mistura. A mistura ela pode ser líquida-líquida, como por exemplo um álcool hidratado, em que tem álcool e água. Ela pode ser líquida-sólida, quando a gente pega um sólido como cloreto de sódio, sal de cozinha, aquele salzinho, e coloca na água fazendo então o soro, uma solução de cloreto de sódio. Ela pode ser líquida gasosa. Um exemplo bem legal é a água gasificada, água com gás, onde o gás está dissolvido na água. Nós temos uma mistura sólida-sólida, que eu citei antes, o quartzo, o feldspato e a mica formando o granito, mas também temos uma liga metálica, nesse caso o estanho de solda, que é composto de chumbo e estanho, dois metais misturados. Nós temos sólido gasoso, isso é um pouco mais complicado, mas catalisadores de veículos, eles contêm substâncias químicas metálicas, sólidas, que absorvem os gases atmosféricos. Então nós temos uma mistura sólida, gasosa ali dentro. E por último, gás-gás. O próprio ar seria um exemplo disso, mas dois gases coloridos também poderiam se misturar, como por exemplo iodo e cloro, que são dois gases coloridos, formariam uma nuvem de uma coloração intermediária entre eles. Ok? Errei! Ainda bem que agora ficou mais fácil tirar a maquiagem. Chegou o Nivea Micellar Expert. Remove até a maquiagem à prova d'água, deixando a pele sem aquela sensação oleosa.
Eu procurei bons exemplos, tentei mesmo, mas acho que o exemplo mais claro para vocês entenderem isso agora é falar de uma substância do dia a dia. Esses demaquilantes, esses removedores de maquiagem bifásicos, a própria fala já diz, né, bifásico, eles contêm duas fases, tu consegue ver direitinho ali uma substância e outra que estão ali dentro, que inclusive para poder ser utilizado tem que ser agitado bem, formando uma micela, né, formando micelas para poder ser aplicado. Isso é bom, isso traz vantagens para a substância química, né, para essa mistura, nesse caso, uma substância para essa mistura, bastante importantes para poder agir sobre qualquer tipo de substância química. Tá? Então ali a gente tem uma mistura heterogênea. Hétero, diferente. Então, uma mistura que tem uma origem diferente, né? Heterogênea, tu consegue distinguir quais são as substâncias visualmente. Também temos a mistura homogênea. Nescau com Active Go tem a energia que seu filho precisa todos os dias. Um achocolatado bem preparado é um exemplo de uma mistura homogênea, quando tu coloca a quantidade certinha dele. Então, tu coloca a quantidade certa de achocolatado, bota dentro do copinho ali e mexe, dissolve-se bem o que está ali dentro, logo uma mistura homogênea. Você enxerga uma mistura de leite com chocolate. Tu não consegue ver o que está separando ele, não consegue ver onde está o chocolate e onde está o leite. Né? Ao mesmo tempo que uma mistura mal preparada, né, se preparada de maneira inadequada, nós temos uma mistura heterogênea. Se tu colocar chocolate demais, o que acaba acontecendo? Uma parte do chocolate não se dissolve e você consegue enxergar o que é leite e o que é o chocolate no fundo. Aí nós temos uma mistura heterogênea de novo. Certinho? Eu falei tanto em fase, as fases são esses aspectos visuais que a gente consegue enxergar. Nesse caso aqui, nós temos uma mistura com 1, 2, 3, 4, 5 fases. Certo? Essas substâncias elas não se dissolvem uma na outra e permanecem aqui uma sobre a outra direitinho sem se dissolver. A gente não usa a expressão misturar, a gente usa dissolver nesse caso. Eles não se dissolvem, mas sim se misturam, tanto que formam uma mistura heterogênea. De maneira bem resumida, o que eu posso dizer para vocês? Matéria é classificada como substância pura ou mistura. As misturas elas podem ser classificadas ainda em homogênea e heterogênea. Homogênea se tiver apenas uma fase, se houve dissolução entre as substâncias e tem uma fase só. Heterogênea se tiver duas ou mais fases. E aí eu volto à pergunta original. Água e óleo se misturam? Sim, cara, a resposta é sim. Se água e óleo são classificados como mistura heterogênea, é porque se misturam. A palavra que a gente confunde aqui é dissolver. Água e óleo não se dissolvem, mas elas sim se misturam. Por que água e óleo não se dissolvem? Fala aí, rapidinho, 30 segundos. Eu apostaria que se alguém falou alguma coisa, falou densidade. Certo? Muito bem! Não é densidade. Densidade é a primeira palavra que vem à nossa mente, é a primeira coisa que a gente imagina que é, mas não é. A densidade é responsável apenas pela flutuação, se o sólido ou se a substância vai ficar mais em cima ou mais embaixo de outra substância, mais denso ou menos denso. Ok? Neste caso, são características químicas das substâncias que fazem com que elas interajam mais ou interajam menos. Daí a palavra solubilidade, elas têm que se dissolver uma na outra. Aqui eu trouxe um exemplo do óleo, logo acima, e da água aqui embaixo. O óleo ele tem características químicas que não atraem a água, muito pelo contrário, que eles repelem a água. Então uma pequena faixa do óleo consegue ter uma característica de atração e o restante não. Por isso é que o óleo fica em cima, aqui, e a água fica embaixo. Tá? Por que o óleo fica em cima e a água fica embaixo? Porque o óleo é menos denso do que a água. Aqui a densidade entra. O óleo, por ser menos denso, flutua. Enquanto que a água, por ser mais densa, afunda, comparando os dois. Ok? Nessa comparação, a gente consegue ver direitinho quem afunda e quem flutua. Beleza? As primeiras manchas de óleo surgiram Trouxe um em exemplo agosto para vocês do ano aqui passado, de um desastre ecológico há pouco depois tempo, que aconteceu há pouco notificações tempo. se acumularam. Pouco ocorrido. O óleo atingiu os arrecifes da praia de Muro Alto e Ipojuca, litoral sul de Pernambuco. Os 9 estados do Nordeste, também o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, registraram manchas de óleo. Como pode? De onde vêm essas manchas que poluem o litoral do Nordeste? Isso aqui Você é deve lembrar disso. óleo pesado. Um óleo compatível com o tipo que é produzido na Venezuela. E olha que interessante, o que a gente conseguiu ver ali, certo? O óleo, deixa eu voltar um pouquinho para a gente poder pegar aqui a imagem. Olha ali, ó. O que acontece aqui? O óleo, na realidade, né, o petróleo, ele deveria boiar porque ele é óleo. Ele é menos denso do que a água. Só que existem vários tipos de petróleo.
O petróleo é uma mistura de vários componentes. Em algum momento a gente vai estudar isso especificamente, porque é importante, tá? Então assim, o óleo, o petróleo, ele tem vários componentes diferentes, uma mistura de vários componentes diferentes. O que acaba acontecendo, dependendo da sua composição, ele pode ser muito menos denso do que a água e ficar na superfície, um pouco mais denso do que a água e ir para o fundo, tá? Ou ter uma densidade muito próxima da água do mar. Nesse caso aqui, o exemplo, essa densidade é muito próxima à água do mar. O que acaba acontecendo, ele não fica bem na superfície, mas também não afunda completamente. Ele fica ali numa altura intermediária, uma profundidade intermediária, certo? Essa foi a grande dificuldade que os brasileiros, né, que as pessoas encontraram aqui no Brasil para conseguir detectar aonde essa mancha de óleo estaria. Porque justamente ele não ficava bem na superfície, ele só chegava na superfície quando chegava na costa. Enquanto estava em alto mar, ele estava em profundidades um pouco mais baixas. E isso dificultou muito a sua localização. Ele era quase invisível aos radares, quase invisível aos satélites, até que se conseguisse ver ele já chegando na costa. Beleza? Então, de novo, densidade só tem a ver com flutuabilidade. Se ele vai flutuar ou se ele vai afundar. Não tem nada a ver com mistura ou não mistura. Nem se dissolve ou não dissolve. Certo? E quando nós falamos de um copo com água e gelo, por exemplo? Nós temos uma mistura ou uma substância pura? Outra dúvida bem interessante. Alguns livros dizem que isso é uma mistura. Mas vamos combinar, né? Que só tem água aí dentro. É água com água. Então, não pode ser mistura. Tem que ser uma substância pura. Daí, surgiu uma outra definição que é um pouco mais ampla do que misturar ou não. Que é a definição de sistema. O sistema é uma porção limitada do universo. É um foco de estudo. Quando tu olha alguma coisa, por exemplo, um copo com água e gelo, aquilo é o nosso sistema. E eu também posso classificar esse sistema como sendo homogêneo e heterogêneo, de acordo com as características visuais. Aqui muda um pouquinho de mistura, porque por ser um sistema, independente do tipo de substância, se estiverem estados físicos diferentes, a gente leva em consideração que são fases diferentes. Certo? Um exemplo bem claro pode ser dado aqui. Nós temos aqui 4 frascos, 4 beckers. Nesses 4 beckers, um contém uma solução colorida, então tem alguma coisa dissolvida na água. Outro contém água e óleo. O terceiro contém água e gelo, cubinhos de gelo, é tudo água. E o quarto contém água e areia. Todos eles são sistemas. Então nós temos aqui 4 sistemas, 4 focos de estudo, 4 objetos de estudo. Qual deles representa a substância pura? Água com gelo. Nós só temos água e água ali dentro. Então, água e água, substância pura. Outro, nós temos misturas. No primeiro, segundo e o quarto, nós temos misturas. Agora, se falarmos de misturas heterogêneas ou homogêneas, bom, mistura homogênea, o primeiro, é um líquido todo verde. Isso quer dizer que nós sabemos que tem água ali dentro, que eu falei antes. Sabemos que tem água ali dentro e tem uma outra substância qualquer. Nesse caso está dissolvido, a gente não consegue separar quem é quem, mistura homogênea. E um sistema homogêneo também. Porque ele também é um sistema que eu só encontro numa fase. Mistura heterogênea. Nós temos aqui uma mistura contendo água e óleo e água e areia. As duas são misturas heterogêneas. Mas para ser mistura tem que ter 2 substâncias químicas diferentes ali dentro. Ok? E agora sistemas heterogêneos. Onde nós temos sistemas heterogêneos? Aí, aquela substância pura volta à cena. Ela volta para a gente. Porque nós temos ali água no estado sólido e água no estado líquido. Nesse caso, nós temos 2 fases bem visíveis, bem distinguíveis. Neste caso, sistema também heterogêneo. E aqui o sistema, então, é heterogêneo. Água e água, só que em estados físicos diferentes. E água e areia. Beleza? Eu acho que era por aí, então. Muito obrigado por hoje. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.